Olá, olá! Estamos aqui em mais um vídeo. Sim, um vídeo aqui no meu canal do YouTube, que eu peço para você se inscrever, para que você seja notificado de quando eu estou postando vídeos novos semanalmente. E eu queria que também você comentasse, desse seu like, afinal, quanto mais a gente puder disseminar o conhecimento de dor, quanto mais você der o seu clique, dando seu joinha, comentando, melhor o YouTube vai entender que isso é um tema relevante, que é o tema dor, que é o que eu foco, né? Capacitando enfermeiros e instrumentalizando os enfermeiros já o quê? A ter um diferencial. Né, o seu diferencial no seu raciocínio clínico, na sua prática clínica, nos seus cuidados, e assim, se desejar, se especializar também nessa área. Então, todo conhecimento nunca é pouco ou demais, né? Mas o suficiente capaz de agregar valor, né? Para aquilo que a gente faz. Então, eu quero aqui convidar você para também me acompanhar na minha rede social, que é o LinkedIn, o Instagram e o Facebook, tá? Também tô no TikTok também. Mas falando aqui hoje desse vídeo, eu acho muito importante porque eu já recebo muita dúvida e também presencio no dia a dia, visitando os pacientes com dores. Eu geralmente eu percebo que é uma dúvida comum dos enfermeiros, né? Porque o uso de medicamentos adjuvantes, eles estão presentes como nos grandes referenciais, guias de condutas, guideline, como uma opção, né, que complementa a terapia analgésica, né, dentro do pilar de tratamento farmacológico. Então, acho que o enfermeiro ele precisa entender um pouquinho melhor sobre isso, até para entender como aprazar, como orientar seu paciente, como gerir essa analgesia multimodal e por fim, também identificar efeitos adversos para que eles possam ser minimizados ou sanados, ok? Então, antes de começar, eu quero aqui de novo te pedir para dar um like, para compartilhar, comentar, para que a gente possa cada vez mais ter a oportunidade, senão a gente acaba minimizando muito a qualidade do cuidado e eu entrego coisas aqui, conteúdos bem relevantes para a sua prática. Vamos lá. Bom, quais são os medicamentos adjuvantes? Ou seja, são medicamentos que ele não tem na indicação principal tratamento da dor, mas ele age em algumas partes, os efeitos dele contribuem além dos analgésicos, para minimizar a dor, ou modular, ou estimular o mecanismo inibitório da dor, ou, consequentemente, ativar ou agir no sistema nervoso central. Então, vamos entender quais são eles. Os medicamentos adjuvantes que nós temos para tratamento da dor são os anticonvulsivantes, né? Os antidepressivos, os relaxantes musculares e, em menor escala e atualmente muito pouco utilizado, mas vocês vão encontrar na literatura, os corticoides. Sim, então eu vou focar nos anticonvulsivantes, os antidepressivos, nos relaxantes muscular. Lembrando que as doses necessárias utilizadas para o tratamento da dor, geralmente desses fármacos, dessas classes farmacológicas, são subdoses, ou seja, doses não utilizadas para a sua função, que é crise convulsiva, né? Os anticonvulsivantes, depressão para os antidepressivos, ok? Então, isso é um ponto relevante. E muitas vezes o paciente questiona o enfermeiro ou o técnico que está administrando esse tipo de fármaco e muitas vezes você não sabe responder, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, Márcia, está prescrito o antidepressivo porque o paciente que tem dor tem depressão?
O paciente de dor tem um potencial grande, né, pelo impacto, principalmente da dor crônica, de ter uma alteração no humor, como, por exemplo, a ansiedade ou até mesmo a depressão. Mas o que os prescritores utilizam como referência para tratamento de dor dos antidepressivos é justamente doses, né, não para tratar a depressão, mas sim para ativar o sistema modulatório inibitório da dor, ou seja, atuar basicamente na memória da dor, né? Aquela assinatura, né? Aquele registro que fica por ter uma dor persistente, tá? Então, veja, você precisa, inclusive, saber tudo isso para poder, né, fazer uma diferença no cuidado que você presta aos seus pacientes. Então, é muito importante a gente entender cada classe dessa dos fármacos, ok? Então, vamos primeiro para os anticonvulsivantes, né? Os anticonvulsivantes o anticonvulsivante é uma classe de fármaco muito presente e a gente vai ver o porquê que ele age nas vias modulatórias de dor, ajudando juntamente com os analgésicos, né, o alívio e o controle da dor. Ele é utilizado principalmente quando há dores neuropáticas de diversas causas. Ah, Márcia, mas o que é dor neuropática? Então, eu já coloquei aqui no meu YouTube, no meu canal, tem um vídeo só falando sobre as dores neuropáticas, que são aquelas dores que afetam o sistema somatosensorial dos pacientes. Mas os anticonvulsivantes são grupos heterogêneos de fármacos para a dor, que geralmente são utilizados, como eu disse, em associação a outros medicamentos. Assim como os analgésicos, também pode ser utilizado concomitante em paralelo aos anticonvulsivantes e relaxantes musculares e analgésicos simples. Bom, qual é o mecanismo de ação? O que faz os anticonvulsivantes no sistema nervoso central e que tem a ver com a dor? Primeiro, ele potencializa a ação inibitória do GABA. Ele diminui o quê? O glutamato, que é extremamente excitatório. Ele também modula a permeabilidade da membrana de íon sódio, cálcio e potássio, bloqueando a atividade anormal das fibras simpáticas. Por isso, comumente utilizados nas dores com características neuropáticas, tá? Ok. E as indicações, quais são? As indicações são quadros de dores neuropáticas, como a neuralgia do trigêmeo, tão bem falada recentemente, a neuropatia diabética, a neuropatia pós-herpética e a neuropatia causada por tumor, até mesmo por membro fantasma após amputação. Né? Quais são os anticonvulsivantes que nós utilizamos, né, comumente na prescrição do paciente com dor? Primeira linha de escolha, geralmente, é a pregabalina, embora esse anticonvulsivante ele não está presente na cesta básica dispensada pelo Sistema Único de Saúde, tá? A pregabalina não, apenas a gabapentina. A pregabalina, então vamos lá, é indicado para dor neuropática, inicia-se com a dose de 75 miligramas 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, comprimidos por via oral. No entanto, populações especiais, como adolescentes, idosos, utiliza-se 50 miligramas inicialmente, uma dose bem baixinha, uma vez ao dia, geralmente à noite, tá? Justamente por quê? Porque ele causa inicialmente sonolência, que ajuda inclusive o paciente a dormir melhor. Então, utiliza-se essa reação adversa comum, que é a sonolência, né? Para ajudar num sono mais restaurador, né? Muitas vezes é importante também entender que essas reações adversas devem fazer parte da prescrição e da orientação dos cuidados de enfermagem ao paciente, né? Para fibromialgia, né, que é muito utilizado os anticonvulsivantes, a dose recomendada é de 300 a 400 miligramas dia, né? No entanto, obviamente, iniciando com uma dose baixa e escalonando
aumentando a cada semana, a cada 15 dias, até chegar a uma dose terapêutica, né? Dos efeitos adversos, como eu já citei, a sonolência é o mais comum que o paciente refere. E a tontura também, inicialmente, mas são efeitos transitórios, ou seja, adaptativos, que geralmente tendem a desaparecer. No entanto, eu, quando atendo o paciente, eu já oriento o familiar, principalmente se tratando de idosos, desse risco, né, da tontura, da sonolência, porque ele pode levantar, o risco de queda é alto, então requer o quê? Uma supervisão direta nas primeiras semanas com o uso desse fármaco, né? Muitas vezes, inclusive, idosos acordam à noite para ir ao banheiro, fazer xixi. Geralmente, o cuidador ou o familiar está dormindo, não percebe, e aí ele tem uma sonolência e pode realmente piorar, né, a possibilidade, o risco de queda. Então, isso acontece nos primeiros dias. Logicamente, se a gente está falando de um paciente, né, ou um idoso, seja ele qual for, um adolescente, ou até mesmo um escolar, uma criança que faz uso da pregabalina para tratar a dor neuropática, sempre quando inicia com doses baixas, a gente vai acompanhando se esse efeito adverso aparece. Caso ele apareça, é importante você, quanto enfermeiro, orientar o seu paciente para ele não descontinuar o medicamento, e sim retornar ao prescritor. Ou, se você, como eu, faz acompanhamento e faz navegação desse paciente de dor crônica, eu sempre peço para o meu paciente o quê? Ele me notificar, ou seja, entrar em contato com um serviço para dizer que esse efeito adverso está persistindo, está presente, para que a gente possa acompanhar. Passados 7, 10 dias, o efeito adverso, que é sonolência, tontura, não melhora. Depois de 15 dias, aí realmente há necessidade de trocar a pregabalina por um outro anticonvulsivante. Além disso, alguns pacientes referem também com o uso da pregabalina, não tão frequente, né, como a tontura e a sonolência. Refere também uma dificuldade na memória, isso acontece geralmente com dores crônicas persistentes por longa data, mas aí há um viés, se é realmente em decorrência do prejuízo cognitivo e de memória decorrente do próprio estímulo doloroso, ou se tem a ver com o medicamento. Mas se isso fica tão agravante, a gente também tem que estar atento para trocar esse tipo de anticonvulsivante. Então, é muito importante a gente ter essa atenção e esse cuidado, principalmente orientando o paciente e seus familiares. Se realmente alguns pacientes referem um pouco de edema, não tem aqui, mas na minha prática clínica, um pouco de retenção hídrica, principalmente em idosos e membros inferiores. Também acompanhamos e associamos se não tem alguma outra alteração, principalmente no sistema renal, na função, né? Na função renal. E aí a gente associa, se for o caso, né, persistir, a gente troca a pregabalina, sinaliza, e aí ele tem que retornar em consulta, em atendimento, para que faça a transição da pregabalina para a gabapentina. A gabapentina, como eu disse, ela está disponível no Sistema Único de Saúde, e a gabapentina, ela é prima, eu digo, né? É prima da pregabalina, né? Mas o que é atenção? A gabapentina, a necessidade de começar com doses baixas também, mas demora um pouco mais de tempo para você chegar para que o prescritor atinja a dose terapêutica. Então, a necessidade de titular. A pregabalina, não, a gente já começa ela com uma dose terapêutica, né? Inicialmente, mas é muito mais rápido, né? Você já titular, e muito mais fácil e efetivo o resultado. A gabapentina também tem um detalhe especial, que ela precisa de ajuste de dose quando o paciente há um comprometimento da função renal.
diferente da pregabalina, que não há necessidade desse ajuste de dose. Principalmente a gabapentina em uso em idosos, que com o avançar da idade já existe esse comprometimento, né? Fisiológico, tanto cardiovascular como também da função renal. Então, tem que ficar atento a esse perfil de população, né? Para tratamento da dor neuropática, recomenda começar o quê? Com 300 miligramas à noite, depois 600 miligramas, dividido em manhã e noite, 900, né, no terceiro dia, em doses de manhã, tarde e noite, tá? As reações adversas, um pouco, são algumas um pouquinho diferentes da pregabalina, mas também tem sonolência com a gabapentina. O edema periférico é mais eminente, presente, né? Ganho de peso não é tão frequente, mas o paciente reclama muito de fadiga, boca seca e constipação. Se ele está fazendo uso provavelmente de um opioide, essa constipação pode acentuar. Então é importante você acompanhar a função, os hábitos intestinais desse paciente. Então, são fármacos, os anticonvulsivantes, que agem o quê? No princípio, no mecanismo de ação, ele faz o quê? Ele diminui a hiperexcitabilidade, ou seja, aquele estímulo persistente de dor crônica por muito tempo, vai tornando o sistema nervoso central extremamente excitável. A neuroplasticidade faz com que o cérebro interprete, mesmo eventos, mesmo situações que não causavam dor no passado, devido a essa hiperexcitabilidade, ele acaba o quê? Interpretando como dor. Então, acaba amplificando muito a queixa dolorosa. Por isso que os anticonvulsivantes agem justamente no sistema modulatório, ou na ação inibitória, né? Que alguns neurotransmissores estão envolvidos, como o GABA, o glutamato, e, consequentemente, reduz essa hiperestabilidade. Então, é o que eu falo para o paciente, é como se a gente estivesse forçando, né, um botãozinho do rádio assim, né, a gente estivesse forçando essa excitação de maneira gradual. Então, também precisamos entender e explicar ao paciente que não é começando tomando a pré-GABA ou a GABA. Hoje, amanhã, essa sensação, né, dos sintomas, dos descritores de dor neuropática, que é a queimação, formigamento, né, diminui rapidamente. É um processo, como tudo que acontece e envolve o tratamento de dor crônica. Bom, e os antidepressivos, né? Os antidepressivos são fármacos que também fazem parte, que pode ser usado concomitante ou não aos anticonvulsivantes. Em algumas situações, como por exemplo, né, em situações, inclusive recomendações de primeira linha de alguns tratamentos também, tá? Que a gente vai ver já já. Qual é o mecanismo de ação dos antidepressivos? Né? A gente já sabe, ele age o quê? Lá são inibitórios, né, seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. Né? Isso faz com que esteja diretamente ligado, né, a situações onde a gente tenha dificuldade, o paciente, de perceber a sensação de prazer, de bem-estar, né? E isso envolve justamente a serotonina e a noradrenalina. Ela tem a fraca afinidade com inibidores da recaptação de dopamina, né? E a potência da inibição da recaptura de serotonina é algo superior à de recaptura de noradrenalina, que ocorre em doses inferiores. Em linhas gerais, inibir a recaptação de serotonina e noradrenalina, né, faz com que o paciente tenha essas substâncias mais presentes que são capazes de dar o quê? Conforto, bem-estar.
Então, aqui só para exemplificar, né, a ação dos antidepressivos, e aqui em específico a gente vai ver que nós temos dois tipos de antidepressivos que usamos no tratamento da dor, que é os antidepressivos tricíclicos e os duais. Aqui, falando dos antidepressivos tricíclicos. A ação dele é que impedir a recaptação, ou seja, ele bloqueia a recaptação dos neurotransmissores de noradrenalina e serotonina, como eu falei. Então, ele impede a recaptação, ou seja, o sequestro deles, e ele, então, o que acontece na fenda sináptica? Ele aumenta os neurotransmissores. O aumento de neurotransmissores faz com que o paciente tenha essa sensação de melhora do ânimo, né, de olhar as coisas de uma maneira diferente, consequentemente, né, faz com que o paciente o quê? Diminua essa memória de dor, né, em linhas gerais. Então, como eu falei, dos antidepressivos para dor, nós temos dois tipos. Nós vimos agora os tricíclicos. E o que nós mais utilizamos, tem outros tricíclicos? Tem, mas o que mais utilizamos na dor, que é o foco nosso, é a amitriptilina, também disponível no Sistema Único de Saúde. Os duais não temos disponível, somente no privado. Então, o que são a amitriptilina? A gente inicia com dose mínima de 12,5 a 25 apenas uma vez por dia. Geralmente, nós colocamos no período o prescritor, né, no período da manhã, né? E o paciente vai acompanhando a reação do paciente. Normalmente, ele também pode estar fazendo uso dos anticonvulsivantes, que os efeitos adversos são muito comuns. Boca seca, né? É o maior efeito adverso que eu percebo na prática é o paciente reclamar da boca seca. Sedação, mas não muito, e hipotensão em menos escala. Mas a boca seca é o campeão, né, de queixa quando o paciente faz uso de amitriptilina. Detalhe importante também, não se recomenda, só em algumas situações, né, bem excepcionais, o uso da amitriptilina na população de idosos devido aos seus efeitos no sistema cardiovascular, tá? Pode ser necessária de 2 a 3 semanas para perceber um resultado na analgesia, ou seja, no efeito analgésico, ou seja, na memória de dor, juntamente com anticonvulsivante, que age na hiperexcitabilidade, fazendo com que o paciente se sinta mais confortável, o paciente se sinta mais disposto, mais aliviado da dor. Do outro antidepressivo, que é o que a gente mais utiliza com maior efetividade, inclusive, são os duais. Quais são os duais? A duloxetina, que deve também considerar uma dose inicial baixa para paciente com tolerabilidade, geralmente de 30 miligramas, né? E depois, se for o caso, vai aumentando. As reações adversas, náusea, secura na boca, prisão de ventre, né, a constipação. Então, veja, muito parecido também a necessidade do enfermeiro monitorar todos esses possíveis reações para que possa intervir mais precoce possível dentro do protocolo, dentro da sua ação, da autonomia que o enfermeiro tem para manejar, né, não farmacologicamente, todos esses efeitos. E outro dual que se usa é a venlafaxina, né? Que geralmente começa com 37,5 miligramas via oral 2 vezes ao dia, manhã e noite, vai aumentando gradativamente. O máximo da Venla é 375 miligramas ao dia. Não há recomendação específica para ajuste de dose da Venla no paciente idoso, e as reações mais adversas é fadiga, palpitações, hipertensão, constipação, náusea, vômito e boca seca, né? E devemos, então, acompanhar o evolutivo desse paciente. O mecanismo de ação, então, é inibir a recaptação de noradrenalina, antagonismo de vários neurotransmissores, que potencializa a dor, e bloqueio dos canais de cálcio, favorecendo, assim, os canais de potássio e, assim, aliviando a dor. As indicações:
A dor neuropática, a neuropatia principalmente diabética, muito comum na população idosa, né? Dor de nível central, as enxaquecas, cefaleias tensionais, fibromialgia, costumamos dar casadinha de anticonvulsivante com antidepressivo, algumas síndromes miofaciais, artrite lombalgia com característica neuropática, né? E dor fantasma. Você vai ver em algumas literaturas que os guidelines hoje para primeira linha de tratamento das dores neuropáticas são os antidepressivos e os anticonvulsivantes, concomitante ou não, né? E os opioides até respondem pouco comparado a essas duas classes de fármacos, né? Diante da dor neuropática. Aqui só para falar dos antidepressivos e efeitos adversos, e aqui a gente tem a amitriptilina, que foi o que mais utilizamos, raramente a nortriptilina, imipramina, raramente para dor, fluoxetina, paroxetina, citalopram, sertralina, nós não utilizamos porque não tem ação diretamente no sistema inibitório de dor, a sim, que é o dual que eu falei para vocês, tá? O anticolinérgico, ação uns mais, outros menos, arritmia, hipotensão, náusea, aumento de peso e disfunção sexual, né? Um detalhe aqui, às vezes o aumento de peso ele está presente, principalmente quando faz uso as mulheres de amitriptilina. Não que ele faz ganhar peso, ele abre um pouco o apetite. E aí, lógico, você escolhe o que você vai comer. E aí, geralmente, né, aumenta a ingestão e aí, né, faz com que o paciente ganhe peso. A mulher, então, geralmente as mulheres acabam abolindo ou descontinuando o uso desse antidepressivo justamente por essa condição que impacta e desagrada com muita frequência. Uma outra parte em relação aos antidepressivos, que a gente deve, quanto enfermeiro, também orientar e pedir para o paciente identificar e nos sinalizar, é a função sexual. Nos homens é mais comum a queixa, né? Porque para o homem geralmente é algo bastante impactante. Mulheres falam baixo libido, mas não é tão frequente a explanação, não é tão frequente o posicionamento, ela referir isso como os homens. E aí, sem dúvida nenhuma, efeito adverso que é, né, incontestavelmente insuportável para impactar negativamente na vida do paciente, assim como os anticonvulsivantes, os antidepressivos tem que trocar. Né? Então, se de repente, né, ele está fazendo uso o homem, o rapaz, que seja o de amitriptilina, e ele está com, não são todos, obviamente, né, apresentando uma disfunção sexual, isso é extremamente sério, então a gente tem que investigar e aí sinalizar, porque provavelmente vai haver a necessidade de trocar esse fármaco, tá? E os relaxantes musculares, que é a última classe que usamos com muita frequência, e são os medicamentos que são. Márcia, quais relaxantes? Também não são quaisquer relaxantes, né? São os relaxantes que respondem muito bem aos pacientes com dor, porque eles agem no sistema nervoso central, ok? Os relaxantes musculares, eles têm como objetivo o que na dor? Corrigir o aumento excessivo do tônus muscular. O que é isso? Porque o paciente diante de dor, ele tem realmente uma maior tensão muscular, né? Lembrando, né? Todo mundo relaciona a tensão muscular como aqueles nozinhos, né? Aqueles pontos gatilho que a gente chama, né? Os trigger points na região do trapézio aqui, né? Mas não é só aí que tem músculo. Em qualquer lugar que tenha músculo, há a possibilidade de ter essa retenção de tensão muscular, né? E, consequentemente, causando dor, né? Aquela dor miofacial que a gente chama. Tem também ação nos espasmos musculares e um efeito adverso dos relaxantes é a melhora do sono, né? O paciente diz que ele está mais relaxado, a dor aliviada, logicamente a gente geralmente não se prescreve ele
sozinho, sempre concomitante a outros fármacos, então ele ajuda muito, né, nesse desconforto, nesse impacto negativo que é a insônia, que está muito presente no dia a dia de quem sofre de dor crônica, né? Bom, quais são os fármacos? Basicamente, nós utilizamos, né, dentro da linha de dor, os relaxantes musculares cicobenzaprina e o baclofeno. A cicobenzaprina ela é relacionada estruturalmente com os antidepressivos, né? Como, por exemplo, a gente acabou de ver a mitriptilina, a duloxetina. Quando as doses administradas forem maiores do que as recomendadas, pode ocorrer sérias reações no sistema nervoso central, tá? Geralmente a gente começa a cicobenzaprina com uma dose bastante baixa, uma vez ao dia, né? De 5, 10 miligramas, apenas à noite, né? Porque senão, eu sempre vejo para o paciente, a sonolência, como está? Ah, olha, eu estou dormindo bem, tá, mas tudo bem, mas como que você acorda? Olha, Márcia, eu acordo meio sonado ainda. Se eu pudesse dormir a mais, então a gente diminui a dose, né? Contactua o prescritor, diminui a dose, ou às vezes ele toma um pouco mais cedo, para poder, quando acordar de manhã para trabalhar, isso não seja algo, né, prejudicial, ainda mais se ele dirige, trabalha com máquinas, isso é importante, né? Assim como quando a gente faz uso, porque geralmente ele está fazendo uso ou de um anticonvulsivante ou de um antidepressivo, ou ambos, tá? O baclofeno em certos pacientes sensíveis, se ele já tem histórico, é aconselhado começar com a dose bem baixinha, de 5 ou 10 miligramas, e vai elevando também uma vez ao dia à noite. O baclofeno, ele responde muito bem àquele relaxante muscular, quando o paciente diz que tem câimbras, espasmos, né? Então, ele responde, ambos, baclofeno e a cicobenzaprina, agem no sistema nervoso central. As reações adversas do baclofeno, quais são? Principalmente no início do tratamento. A sonolência, como a gente falou, e a sedação. Então, tem que estar muito atento, acompanhando para fazer ajuste do medicamento para esse paciente. E aí o enfermeiro, né, fazendo aqui um for home, né, para casa. O que a gente tem que estar atento aqui, sinalizando, orientar o paciente, né? Então eu sempre gosto de explicar para ele o fármaco, o nome, a concentração, a dose, a via e o horário, o intervalo entre essas doses, tá? Eu explico, independente que esteja no hospital ou ele esteja num ambulatório na clínica. Tá? Eu explico, inclusive, o que ele faz. Então, ele precisa saber o que ele está tomando. Então, olha, este aqui é um relaxante muscular e ele tem, em alguns pacientes, isso não quer dizer que o senhor vai ter, mas fique atento porque ele causa um pouco de sonolência. Por isso que ele está sendo prescrito à noite. E aí, você vai me contar se você vai ainda acordar, né? Com muito sono, para a gente fazer o ajuste. Cada organismo reage de uma maneira muito particular, né? Ímpar, né, singular as reações aos determinados fármacos, tá? Na dor não é diferente. Outro ponto importante, propor intervenções não farmacológicas para manejar esses efeitos. Então, eu avalio, oriento o meu paciente, identifico, não só o prescritor, logicamente, vai saber e vai fazer seus ajustes, que é a parte que lhe cabe, mas a gente pode fazer algumas coisas assim, por exemplo, na caso de tontura, né? A gente pede para o paciente levantar devagar, estar sempre com supervisão, como eu falei, principalmente em idosos, né? A boca seca, sempre manter um pouco tomando gole de águas, porque isso tende a melhorar, ser transitório. Então, não podemos achar que somente está na mão do prescritor, do médico, manejar efeito adverso de forma alguma. A gente pode muito sim orientar, educar e propor terapias não farmacológicas, né? Às vezes a constipação, né? Também acesso ao nutricionista, dar uma dieta mais laxativa, promover uma massagem relaxante, e aí por aí vai, tá?
Outro ponto importante é educar o paciente, né, que a gente já falou, mas também educar o familiar, principalmente, por exemplo, quando o paciente vai ter ou pode ter, principalmente de idosos, esses riscos, né, que podem o quê? Causar prejuízos. Imagine um idoso tomando esse fármaco e cair, né, fraturar um fêmur, enfim, a gente vai arrumar outro problema. Então, é importante que o familiar esteja ciente, o cuidador esteve junto na consulta para estar atento a isso. E observar também sinais de alergia, né? Ou algum. Sempre eu falo, senhor, quando eu mostro, explico, eu falo assim: o senhor já tomou esse medicamento? Ah, eu já tomei. Foi tudo bem? Não, eu tive isso, isso, isso. Né? Às vezes não é alergia, é um efeito adverso mais exacerbado. Ou às vezes ele realmente fala: não, eu tenho alergia, eu apresentei isso, fui parar no hospital, tive coceira, fechou minha garganta. Então, é um medicamento que eu gosto, mesmo fazendo parte da anamnese minha, do prescritor, quando orientando a receita, também explorar isso. Então, esse é um roteiro que o enfermeiro precisa saber. Então, o que é importante a gente ter em mente? Justamente que quando a gente domina o conhecimento, as coisas fluem melhor. Nós temos mais possibilidade de oferecer um cuidado com segurança. Então, fica aqui a minha dica. Se aprofunde no conhecimento de dor, né? Porque isso só vai gerar mais valor para você quanto enfermeiro. Então, comente aqui, né? Dá um like, vê o que que você gostou, você já faz uso na sua prática, na prescrição dos seus pacientes, o uso desses fármacos adjuvantes, você conhecia eles? Como que você orienta seu paciente? É algo novo ou isso já está batido? Me conta aqui. Então, fica meu pedido, agradecimento por você estar vendo esse vídeo até o final. Entenda que eu tenho uma comunidade onde eu entrego conteúdos gratuitos, discutimos casos, entrego no e-books gratuitamente. Se você quiser entrar nessa comunidade para saber mais sobre conhecimento de dor, escreve aqui para mim, ou entre no meu Instagram, no meu LinkedIn ou Facebook e coloque lá, eu quero entrar na sua comunidade, que vai ser um grande prazer a gente trocar experiências, trocar conhecimento e aprender sobre dor, que é algo que hoje, né, bate na nossa porta e o enfermeiro precisa ter o domínio desse conhecimento para dar um cuidado de maior qualidade para o paciente. Um beijo grande e até o próximo vídeo.